Fala moçada, bem-vindos ao Traço Cast. Eu sou o Diego Muniz, engenheiro do grupo Traço Duplo. Eu sou Isabela Laniguete, arquiteta do grupo Traço Duplo. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre seguros relacionados à construção civil. E para isso trouxemos aqui um casal de amigos, Igor e Laísa, da Fison, corretora de seguros. Laísa, conta um pouquinho pra gente a história da Fison. Boa tarde. A Fison, ela foi construída há mais ou menos uns 2 anos e meio atrás. Eu sou enfermeira formada, trabalhei por 10 anos na área. E o Igor, meu marido, é sócio. Há 8 anos atrás, começou a trabalhar na área de saúde com o sócio dele na época, que ele foi convidado para trabalhar com ele. E ele foi se encantando pela área do seguro. Então, ele queria atender não só a saúde, mas todo o contexto do meio seguro. Passou um tempo, ele foi se aperfeiçoando, tirou o CEP dele, fez o curso de corretor dele. E há 2 anos e meio atrás, ele, na época do auge da pandemia, né, eu estava trabalhando na minha área, decidi sair da minha área para montar a nossa empresa. Agora a gente decidiu juntos montar a Fison. E faz 2 anos e meio que a gente trabalha, né, tentando fazer um pouquinho diferente do que os outros corretores fazem. Como o Igor ficou muito tempo, né, 8 anos trabalhando com isso, eles viu a escassez de corretores que prestavam a assessoria na área do seguro. Então era assim, mais se comercializar porque era necessário. E a gente trouxe um conceito um pouco diferente para Campo Grande, que é uma assessoria. Então o cliente ele vinha fazer um seguro comigo, seja ele de carro, de casa, de obra, e a gente pegava e atendia aquele cliente num todo. Então a gente trabalhava todo o patrimônio do cliente e a gente cuida da carteira do que o cliente tem. Então hoje nós temos a corretora aqui em Campo Grande, atendemos todo o interior do Mato Grosso do Sul, temos clientes em Rivas do Rio Pardo, Dourados, Maracaju, Cibrolândia, temos escritório em São Paulo, temos cliente lá, o Igor foi para lá semana passada trazer um congresso, e temos escritório em Goiânia também. Claro que cada escritório nosso é um nicho, né? Então a gente, no Campo Grande, a gente consegue atender amplamente todos os tipos de seguro. Nosso foco hoje é benefício aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Já em Goiânia é plano de saúde e em São Paulo a gente foca mais em previdência, investimentos e seguro internacional. Ah, legal. Então a mesma pessoa consegue contratar o seu seguro de vida, o seguro do seu carro, o seguro de saúde para a família toda, se ele estiver construindo o seguro de obra e assim por diante. E assim por diante. Isso a gente trouxe a corretora assim, nesse conceito, porque a gente via a nossa família fazendo seguro, às vezes com banco, com algumas seguradoras, e alguns corretores. Claro que hoje em Campo Grande tem vários corretores excelentes e são parceiros nossos, que a gente trabalha em parceria, né? O mercado é para todo mundo, então não seja atenção, a gente trabalha junto. Só que, infelizmente, profissionais que deixavam a desejar. Então, às vezes, as pessoas contratavam o seguro e na hora de um sinistro, na hora de um problema, não tinha quem ajudar. Então, a gente trouxe esse conceito de o Igor é comercial, eu caminho com o cliente depois que ele fecha o contrato, então eu sempre vou estar dando assessoria daquela venda, vou estar ajudando o cliente. Nós temos o financeiro que cuida dos boletos, nós temos o administrativo que cuida de vistoria, sinistro. Então hoje a gente consegue caminhar bem mais próximo ao nosso cliente quando a gente trouxe a corretora com esse conceito. Ah, legal. Bem interessante, bem diferente essa forma que vocês trabalham, né? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro da construção civil, qual os seguros mais usados hoje? Vocês atendem mais, entendeu? Eu sei que tem um que a gente do escritório usa muito, que é o seguro de engenharia. Eu sei também que tem o responsabilidade civil. Eu acho que esses dois são os dois que mais saem, né? Sim, esses dois são os seguros que mais saem hoje, né? Primeiramente, eu vou me apresentar, eu sou o Igor da Fison, corretora de seguros. Estou no mercado há 8 anos, tá? Atuando aí comecei a minha carreira como seguro-saúde, e aí comecei a atuar, fiquei 2 anos atuando junto com o Adilson, foi um cara que abriu as portas para mim na parte de seguros. No começo, a gente começou a fazer, eu fazia as vendas por fazer, porque eu precisava daquela comissão, do comissionamento. E depois você vai começando a identificar
um conceito diferente dentro do seguro. E você começa a se apaixonar, porque você começa a ofertar um produto, vamos dizer assim, a vender um produto para o cliente que ele vai utilizar, que ele vai ter um benefício com aquilo, que você vai estar blindando ele. Então vai estar assegurando, ele já fala, né, o seguro, né, segurança, né, você já faz uma segurança. E o seguro-saúde, eu comecei a atuar muito forte com ele, e aí eu comecei a identificar que o seguro-saúde blinda o patrimônio da pessoa, e blinda a família da pessoa, né. Então pensa comigo, eu trabalho minha vida toda, eu construo casa, empresa, construo meus bens, carro, enfim. E aí para mim chegar no final da vida e ter que dispor daqueles bens para mim cuidar da minha saúde. Então o seguro-saúde, ele é um produto que a gente começou a enxergar ele dessa forma. E aí depois, né, a gente vai começando caminhando todos os produtos, né? A gente começa a vender ouvido, investimento, aí a gente começou a fazer mais uma consultoria, né? Chegava no cliente, um exemplo, eu em 2015, 2016, se não me engano, eu fiz uma ficha onde eu tinha todo o perfil do cliente, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física. Então eu identificava qual que era a necessidade dele ali. Quais os possíveis seguros que ele poderia contratar. Então, exemplo, chegava na pessoa jurídica, uma empresária, aqui você, por exemplo, chegava aqui no espaço duplo. E eu ia perguntando, você tem o seguro aqui do prédio, você tem o seguro o seguro de vida dos funcionários, você tem o seguro de saúde dos colaboradores, você tem o investimento da empresa, você tinha uma parte para poder investir. Quem que é, o que você tem na pessoa física, tem seguro do seu carro, da sua casa, você tem seguro saúde seu, enfim. E aí eu ia preenchendo aquele formulário e eu comecei a identificar que tinha muito gap ali. Você fez um mapeamento do que o cara podia. Isso, eu mapeava o que... Exato. E aí onde que você podia entrar. Isso, e aí eu comecei a fazer essa assessoria. Então, assim, hoje, lógico, né, você vai se encantando por um produto ou outro, né, e aí você começa a atuar mais forte ali com aqueles outros produtos, igual vocês, vocês, eu sou apaixonado em montar escritório, né? Tem gente que é apaixonada em montar escritório, né? Não sei o caso de vocês. Eu sou apaixonado em casa. São os nichos. Vai nichando, né? E a área do seguro hoje, assim, é muito extensa, né? Ela é muito extensa, então assim, tudo é assegurado. Então, esse copo é assegurado, essa xícara é assegurada. Então, assim, tudo é assegurado. Então a gente não imagina que existem coisas que são asseguradas. Dá para ser assegurado. É legal falar isso, porque assim, tem clientes nossos que nem sabem que dá para fazer um seguro de obra. Né? Porque o seguro relacionado à construção, ele pode ser um seguro que a gente faz para nos proteger, né? A empresa se proteger, mas pode ser um seguro também para o proprietário da casa. E aí ele não sabe que ele pode fazer um seguro para ele durante a obra, muitas vezes não sabe que ele pode ter um seguro da sua residência ou do seu escritório, do seu comércio depois. E aí vocês podem entrar e ir mostrando, né, todos os caminhos que essa pessoa pode seguir. O seguro. Assegura. O que eu posso assegurar? Até uma obra de arte. Claro. Sim, né? Eu tenho uma tela de um artista na minha casa, deve estar relacionado também com a nossa área. Sim. E ele pode fazer um seguro até para os seus obras de arte. Hoje aqui no Brasil, o seguro ele é um tabu ainda, né? Então essa pessoa faz seguro do quê? Do carro. Né? Manual de vida. Então, assim, a gente fala bastante isso para os nossos clientes. As pessoas valorizam mais o carro do que a própria vida delas. Já fora do Brasil, é obrigatório. Está construindo uma casa, faz seguro da casa. Comprou um carro, faz seguro do carro. É obrigatório ter seguro de vida. Então, lá tudo é obrigatório. Então, isso é uma cultura deles. Já aqui não, aqui a gente só faz seguro de carro e plano de saúde por necessidade, né? Então, assim, igual você falou, tem muitas pessoas que não sabem que atrás de uma obra precisa ter um seguro para amparar todas as pessoas que estão envolvidas na obra, não só quem está construindo, mas também aquele
que vai vir descarregar o material, Prestador o de próprio serviço. prestador de serviço, o próprio arquiteto que está construindo, o engenheiro que está ali, né? No dia a dia, né? ajudando, Pode no dia a dia, ver quando alguém vai no cuidando. canteiro, Todo tem mundo problema. tá envolvido nisso. Então, Sabe que tem muitos casos, né? Tem um caso que recentemente me contaram de uma pessoa bem conhecida aqui na região que faz instalação de som. Ele estava no segundo pavimento de uma obra. O corredor ainda estava sem o guarda-corpo, porque ainda não tinha sido instalado. E eles, a arquiteta conversando com o cliente e com ele simplesmente caiu pro térreo da obra, né? Graças a Deus, tinha uma pilha eu não me lembro se era de sacos de argamassa, tinha alguma coisa ali, ele caiu em cima disso e não se machucou. Diminuiu a altura também. Mas isso poderia ter sido um problema seríssimo, tanto para o proprietário da residência, da casa, ou para o responsável técnico, né, pela obra. Então isso seria um problema muito grave. Essa situação entraria no responsabilidade civil, né? Danos a terceiro, né? Dando a terceiro. Dentro desses dois tipos de seguro, né? O seguro de risco de engenharia, né? Quanto no responsabilidade civil, o risco de engenharia é o seguinte: você contrata em um período pré-determinado, né? Qual o período da obra, né? Então você vai lá, o contrato das coberturas básicas, que incende a explosão, e você pode contratar as demais coberturas, né? As coberturas adicionais, tá? E no responsabilidade civil funciona da mesma forma. Você contrata as básicas, que é o dano terceiro, né? Danos corporais, enfim, danos morais. E pode contratar as adicionais, como o limite de projeto, de execução, tá? Então, todas essas coberturas aí adicionais, lógico, cada seguradora tem as suas coberturas adicionais ali. A básica ela é necessária, tá? Para os tipos de produtos, né? Existe uma cobertura básica que a gente fala, né? E aí você vai contratando as coberturas adicionais ali, que aí cada companhia vai adicionando ali, enfim. Por quê? Vai surgindo situações ao longo do tempo que a companhia ela enxerga e fala: opa, peraí, essa determinada cobertura adicional aqui eu preciso incluir. Tá? Então, com o tempo, vai moldando o produto. Tá? Ela não pode fugir do que é o padrão que é da básica, né? E quando nós vamos adicionar. Deixa eu fazer uma pergunta agora de lei. É simples de fazer esse. Por exemplo, eu estou com uma obra lá. Tá? Eu tenho uma obra de, sei lá, 300 metros quadrados, 2 andares. A gente estipula que, vamos dizer, que vai gastar R$5.000 um metro quadrado, vai dar R$1,5 milhão. Eu chego para você e falo: Igor, olha, eu quero fazer seguro dessa obra, risco de engenharia. Esse valor, eu que falo. Tipo, por exemplo, vai custar R$1,5 milhão. Isso, o valor de cobertura você vai passar quanto que eu quero para o corretor. E aí a gente vai fazer o cálculo. Mas normalmente é o valor da obra? Geralmente é o valor da obra. Tá? O valor que você tem de custos, tá? Então, não é o valor final. Não é uma casa para venda. Não, tudo bem. Então a gente estipula que vai gastar R$1 milhão na obra, né? Vai ter a planilha, né? De orçamentário que dá R$1 milhão na obra. Então a gente vai fazer o seguro em cima da engenharia, em cima desse valor de R$1 milhão. Aí quando estiver pronta a obra, o seguro da obra aí já vai ser o seguro residencial lá em cima daquilo que está pronto. Aí você transforma, você troca de seguro. Transforma esse seguro de engenharia num seguro residencial. Ele tem uma franquia. No caso do Silício, ele tem uma franquia? Sim, para tudo. Igual carro. Igual carro. Para todas as coberturas ela tem uma franquia, né? E aí o segurado, no caso, classe duplo, ou enfim, o próprio cliente, aí vai determinar entre as partes que vai determinar qual vai ser a franquia. Eu quero 10% de franquia, 20% de franquia. Lógico, quanto maior o valor da franquia, o custo mais acessível. Mas geralmente não compensa mexer. A gente faz com 10% ali. Mais ou menos. Franquia, tá? Puta, franquia 10%? 10%. Tá? Só que ela tem um limite mínimo, né? Entendi. Ela tem um mínimo, né? Então, por exemplo,
você tem um milhão e meio, só que você tem que ter um dano acima de 50 mil, tá? Entendi. Pra você poder acionar. Tá? Pra você Senão vai compensar, senão não compensa. Porque se você tem 1,5 milhão, a franquia é 10%, 150 mil. Tem que valer a pena você pagar a franquia. Não. É porque aí eu dei um exemplo da questão dos adicionais, porque as coberturas adicionais sempre são coberturas pequenas, né? Então, vou te dar um exemplo aqui. Como se fosse no carro. É o vidro, o vidro, para-choque, entendi. Eu Retrovisor. dei uma cobertura adicional de vidro, de 20 mil reais, e é lógico que tem que ter 10%, tá? Enfim, 2 mil reais de dano, o que passar 2 mil reais. Então a franquia não é uma franquia fixa, é por cada item tem um valor. Cada tem que cobertura ser, né? tem um valor. Tem que ser, porque às Eu vezes acho que carro não é assim, quebrou né? o guarda-corpo da fachada, né? Aconteceu alguma Quanto coisa, vai caiu em custar? alguém, né? Sei lá, é uma coisa. E tem coberturas que não tem franquia, tá? Tem coberturas que não tem franquia. tá? Exemplo? Colocar a básica. Muitas vezes tem algumas companhias que isentam a franquia. Se eu não estou enganado, acho que eu fiz por último, não tinha franquia, mas ela era baixinha É também. que é muito de cada seguradora. Cada companhia trabalha de perfil. Sim. Então, assim, a gente leva. Esse é o nosso trabalho. É fazer a consultoria para tentar entender. Tem clientes que falam assim, eu só quero a básica. E você vê que aquela básica vai dar dor de cabeça lá na frente, já não vai dar dor de cabeça só para ele. Para nós também, porque é o nosso trabalho alertar esse cliente. Sim. Olha, não faz só isso, vai dar dor de cabeça. Então, aí cada companhia, a gente busca nas companhias o melhor para o nosso cliente. Nem que sempre vai ser o melhor preço. Mas vai ser o melhor custo-benefício para ele ficar em paz até terminar essa Eu obra. acredito que hoje as obras públicas são assim, né? Acho que, se eu não me enganado, as obras públicas, não é o nosso perfil aqui, mas você é obrigado a ter um seguro. Eu não sei qual extensivo, qual a extensão dele, se ele é básico, se ele é completo, não sei. Sim. Mas eu acredito que deve ser um básico. Geralmente, as obras públicas eles pedem obrigatoriedade no seguro de garantia, né? Seguro de garantia, que você vai executar aquela obra. Aí dentro desse seguro de garantia, a própria governo, enfim, prefeitura vai determinar o valor de cobertura e você tem que fazer um apólice do seguro de garantia referente a essa obra, tá? Então, por exemplo, as licitações, a maioria das licitações, elas têm por obrigatoriedade o seguro garantia, tá? Porque se tiver uma quebra de contrato, muitas vezes a construtora, por exemplo, declara falência, tem problema de pagamento, alguma coisa, aí tem uma seguradora para assegurar aquele órgão que aquela obra pode dar continuidade, enfim, tá? E existe um seguro que é importante também falar, que é o seguro de vida, tá? Que a gente fala que é o AP, né? Que os amigos corretores aí vão saber a nomenclatura, né? Que é o acidente pessoal, tá? Que é um acordo coletivo, aqui toda construtora tem que ter o AP, tá? Que é um seguro de vida, tá? Para os colaboradores. Então, se aconteceu uma invalidez, uma morte, ou algo do tipo, eles vão estar assegurados. Tá? Mas são os seus colaboradores registrados? Seus colaboradores registrados, isso. Tá? Mas eu posso também pegar e exigir do meu colaborador, por exemplo, tem as empresas, por exemplo, as maiores construtoras hoje, ela não contrata Ela faz. no registro dela, ela não bota na grade dela funcionário, ela terceirizado. PJ. Terceirizado, sim, né? Mas se ele exige, ela tem que exigir do cara do PJ que ele tenha o seguro dos funcionários dele. Sim, sim. Eu tenho algumas empresas que eles têm muito terceirizados e para você entrar dentro da empresa, Sim. você tem que ter o seguro de vida. Tá? Os colaboradores da empresa têm que ter o seguro de vida. E eu acho que é muito importante, né? Porque você está assegurando vamos dizer assim, o seu colaborador, que se acontecer alguma coisa com ele, a família vai estar respaldada, porque muitas vezes ali, dentro daquele colaborador, ele tem uma família que depende do recurso. Única e financeiro. exclusivamente dele, trabalho Ele, dele, provedor, né? entendeu? Provedor. E eu acho assim, que ainda existe uma situação que a gente precisa
colocar um benefício maior para eles, aumentar o valor de cobertura, porque às vezes contrata uma pólice de R$ 25.000 de cobertura, cara, hoje R$ 25.000 uma família não consegue, não dá, acho que precisa do mínimo aí de uns R$ 100.000. Cara, vamos botar 10 pra vezes cada um. de sobrevivência. Entendeu? E para que aquela família dê uma continuidade até a mãe se estabelecer com os filhos e tudo mais, né? Mas enfim. Nesse caso, a construtora é que paga, é quem paga Sim, desses colaboradores? Sim, o setor que paga o segundo desses colaboradores, tá? Os registrados dela, né? Isso. Quando você vai contratar um PJ, o cara vai ter um PJ, ele é obrigado. você obriga ele em contrato. Isso daí é muito de cada empresa, né? Tem empresários, tem donos de obras que ele entra e arca aquilo, mesmo que o cara não tenha vínculo com ele, Ele já deu o seguro. ele assim. arca, né? Mas aí, assim, é acordo entre os envolvidos ali. O que eu fiz foi o RC. Sim. Numa obra que eu fiz num prédio aqui, porque eu sabia que ia dar problema. Vamos explicar para quem está nos assistindo o que é o MC? É uma responsabilidade civil, né? Sim, isso é uma responsabilidade civil. Tá? É um tipo de legislação. Igor, a gente está falando aqui sobre a responsabilidade no dinheiro, né, sobre os riscos de obra. E quando a gente fala de grandes obras, existe algum seguro específico para grandes obras? Sim, Isa. Existe um seguro chamado risco nomeado, tá? Que é um seguro para as grandes obras, tá? Como que funciona esse seguro, tá? O seguro risco de engenharia, ele tem um limite máximo que a gente chama de LNI, tá? Limite máximo de indenização, né? Então, ser segurado. Tem um limite máximo de cobertura, tá? Geralmente é 3, 4, 5 milhões, dependendo da companhia. Já no seguro de risco nomeado, são grandes obras, como eu falei para vocês. Então, são obras acima de 10, 15, 20 milhões, obras de 100 milhões, tá? E uma grande empresa, uma grande construtora, ela não tem uma única obra, né? E o que ela faz? Para ela não ter vários tipos de várias apólices de seguro, tem uma obra em Campo Grande, tem uma obra em Cibrolândia, tem uma obra em São Paulo, enfim. Ela faz uma única apólice onde ela determina os riscos. Então ela nomeia, por isso que chama risco nomeado, ela vai nomeando os riscos. Então ela nomeia o risco daqui, ela nomeia o risco de São Paulo, e aí assim por diante. Só que é uma única cobertura para aqueles riscos, tá? Então, uma única apólice, e aí eu determino, por exemplo, todas as minhas obras eu preciso de uma cobertura de 100 milhões, tá? Só que uma de 1 milhão, outra Ele está de 2. embaixo do guarda-chuva, a gente fala, né? Isso. Cada obra está todas embaixo do mesmo guarda-chuva. Isso faz com que o valor do seguro fique mais barato, tá? Em vez de eu fazer vários apólices, você faz uma que abrange isso. Só que isso vai determinar, o que vai determinar esse imposto, o risco, determinar qual é a construção de construção que a gente quer fazer, o tipo de empreendimento, são pavimentação, enfim, cada risco, né? Cada obra com o seu risco. Tem o seu risco. Cada obra tem o A seu seguradora avalia isso na hora de fazer. Individual da mesma coisa. E olha só que interessante, eu acho importante falar isso. As companhias seguradoras, todo tipo de seguro existe um limite máximo até onde ela pode chegar. Então, por exemplo, ela fala assim, eu posso chegar até aqui de risco, eu posso chegar até 30 milhões de risco. Porque no risco nomeado funciona assim, tá? Até 30 milhões de risco. Quando eu passo de 30 milhões, a gente chama de resseguro. Então eu tenho que ir atrás de resseguradores. Então eu vou lá, na companhia X, eu estou fazendo um seguro com a companhia X. Só que o meu risco é 100 milhões. Só que a companhia X, ela só assume isso até 30. Então a companhia X, que é a companhia mãe, ela vai atrás de outras companhias seguradoras que fazem para compor aquilo. Chega lá para a companhia Y. Para chegar em 100 milhões. É sobre um consórcio. Isso. Y, você tem, você quer assumir o risco? Quantos milhões? 10, 20, 30.
Aí então beleza, vai. Então vai pro resseguro. Entendi. A maioria das resseguradoras estão fora do Brasil. Então tem muito seguro aqui que a gente tem resseguro fora do Brasil. Gente, já virou aqui um ritual do TraçoCast fazer uma pergunta aqui no final, tá? Laísa, se você não fosse corretora de seguros e nem enfermeira, você seria? Médica. Médica. Com certeza médica. É uma paixão que eu tenho. E até quando eu saí da área da enfermagem para ir para corretora, eu fiquei bem balançada, fui atrás e estudar. Mas como a gente é mãe, tem 2 filhos, são prioridades. Então, na época, a minha prioridade foi cuidar dos meus filhos. Mas nunca é tarde, né? Nunca é tarde, mas por enquanto vou continuar na corretora comigo. Tem novos projetos aí, então a gente precisa trabalhar um pouquinho mais. E você, Igor, se não fosse corretor de seguros, seria? Engenheiro civil. Ah, muito mais quase foi, né? Você não Quase foi. Tenho que terminar minha faculdade. Falta 2 semestres. Falta 2 semestres. Rapaz, eu Já vou tá pra você, próximo. abandona e continua nessa história. Muito bom. Eu acho que na hora que a Laísa formar, aí eu Medicina, aposento. Ah, não, daí você vai ser esposo de médico. É, Melhor pra você. Pra que trabalhar? Tá só administrando o risco, né? Eu já administro o risco das outras pessoas, né? Eu vou administrar o risco Dela. meu risco. Muito bom, gente. Foi muito legal. Eu acho que deu pra mostrar pra quem tá nos assistindo, nos escutando, sobre essa gama enorme que existe dos seguros, que nem todo mundo sabe. Então, muito interessante. Tomara que daqui pra frente, depois do pessoal assistir esse episódio, que comecem a contratar seguros para os seus colaboradores. Eu tô falando o pessoal, eu digo os nossos colegas profissionais da área da construção civil, né, os engenheiros, arquitetos, as construtoras, para terem atenção nisso, né, de contratar um seguro para os seus colaboradores, contratar um seguro para esse risco, né, da construção civil, responsabilidade civil, nisso de engenharia. É muito legal, muito bom mesmo. Foi um prazer ter vocês aqui conosco. Isso depois obra, né? Também. Isso pós-obra. Foi um prazer ter vocês aqui conosco. Muito obrigada pela presença. E a gente vai deixar na descrição do vídeo o contato deles, se vocês quiserem fazer um seguro para obra, pessoal, profissional, o que vocês quiserem. Descontinho para quem assistiu o TraçoCast. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Obrigada, Obrigado. Diego. Até mais tarde. Tchau.